aqueles que são os temas-chave principais do livro do Apocalipse. Tá certo? Então, esses temas eles estão aí espaçados, pontuados no decorrer do estudo. Nós estamos hoje no quinto dia. Esse estudo que iria ter somente 4 dias, 4 sábados, foi para o quinto, porque o material realmente, para ser trabalhado, é muito vasto. Hoje, teorias da volta de Cristo, do arrebatamento e do milênio, são fundamentais no livro do Apocalipse, estão na parte final do livro. O amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo e características do estado final, que é algo que muitas pessoas, infelizmente, ainda confundem. Qual é o estado final, sobre o qual o livro do Apocalipse fala, tá certo? Esses temas eles estão todos a partir do capítulo 19 até o 22 do Apocalipse. 19, 20, 21 e 22. Esses 4 últimos capítulos, eles vão versar sobre esses temas, que nós vamos trabalhar hoje, tá certo? Nós vimos que a Terra, de acordo com o Apocalipse, estará passando por um período de tribulação com a presença de 2 bestas, 2 animais que são vistos, descritos no capítulo 13. Lembrando que o Apocalipse ele tem um relato não linear, ou seja, as profecias, as visões, os símbolos vistos, eles não seguem uma ordem cronológica. A ordem, ela é não linear. Às vezes você encontra algo no final do livro do Apocalipse que tem historicamente a ver com um evento que vai acontecer primeiro do que outro, por exemplo, que é visto no início do livro. Tá certo? Então a ordem é não linear. Então, esses animais que são descritos no capítulo 13, tá certo, do livro do Apocalipse, eles representam 2 pessoas. Além do sistema, tá certo, que nós já falamos sobre ele, representam 2 pessoas. Então, nós temos um animal com 7 cabeças e 10 chifres, e esse animal é a besta que emerge do mar, tá certo? Representado aqui nesse desenho, que são ondas, Esse animal está descrevendo exatamente o que João vê, Ele vê um animal parecendo um leopardo, o corpo de leopardo. Isso porque o animal é ágil e a sua influência se dará em muito pouco tempo no mundo. O leopardo, ele alcança velocidades altíssimas, é o animal mais rápido de que se tem notícia na natureza, no terrestre, é o leopardo. Ele tem 7 cabeças que representam 7 reis e 7 montes. Ou seja, esse animal representa Roma. Para João, no Apocalipse, sem dúvida nenhuma, representava Roma. Ele está aqui também. Isso aqui é uma outra representação do mesmo animal. Só que aqui ele vê uma mulher sentada sobre a besta. E essa mulher é uma meretriz. E isso aqui representa o sistema de Roma, a religiosidade de Roma, como nós já vimos. Também vê João uma besta, um animal, com 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas que falava como leão. E esse animal, nós observamos que, diferentemente do primeiro, o poder dele, a influência dele se dá no campo religioso, enquanto que esse aqui é no campo civil. Então, nós temos os 2 poderes que vão realmente influenciar o mundo através dessas 2 criaturas. Esse aqui representando um poder civil e esse daqui representando o poder religioso. Esse segundo animal faz uma imagem do primeiro,
e faz com que todos na terra adorem a imagem da primeira besta. Tá certo? Então, isso tudo nós já vimos, né? Nós já trabalhamos isso daí. Acontece de que a Bíblia também fala que a mulher, que é o sistema de Roma, que serve, né? Serve aos propósitos da besta por um certo tempo, depois ela é destruída, porque a besta vai reclamar para si toda a adoração. Então não haverá mais nenhum objeto de culto a não ser ele mesmo. Ele será o único objeto de culto permitido. E isso está, inclusive, profetizado em um outro livro da Bíblia que nós vamos ver depois, tá certo? Está dito exatamente assim, que ele vai abolir qualquer religião que não seja adoração a ele mesmo. Tá certo? Está profetizado desse jeito. Exatamente assim, na Bíblia. Então, depois da tribulação, nós temos aí a descrição na Escritura da volta de Cristo, né? E tem 3 teorias sobre a volta de Cristo. Essas teorias têm a ver com o milênio, tá certo? E onde é que isso se encontra na Escritura? Vamos ver primeiro na Bíblia. Apocalipse capítulo 19, né? Você abra lá em Apocalipse 19, versículo 11. Diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas ou coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus ou o Logos Divino, né? Que é uma terminologia tipicamente joanina, tá certo? Logos, a palavra de Deus. Verbo é uma expressão que vem do latim verbum, que significa palavra. Tá certo? É por isso que nós dizemos que Jesus é a palavra de Deus, porque estamos nos baseando justamente nessa tradução, porque no original é logos, no grego, né? Foi traduzido para verbo, tá certo? Mas tudo quer dizer palavra. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele vem para juízo, né? Juízo. Tá certo? 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Me diga uma coisa, eu quero saber aqui. Alguém aqui tem esse nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, maiúsculo aí ou não? Quem tem, levanta a mão. Muita gente, né? É porque no grego, esse nome é muito importante. O número, se você for fazer uma mudança das letras gregas para número, esse nome, Rei do Rei, Senhor do Senhor, dá 777. Tá certo? 777. Lembrando que o número da besta é 666. Então, João está dando uma mensagem, está transmitindo uma mensagem com isso. E ele está dizendo que, por mais que a besta, que o animal, que nós conhecemos como anticristo, queira se igualar a Cristo, ele está sempre abaixo de Cristo. Além de representar aquilo que nós falamos que representa, está nas palestras passadas, né? O número 6 representa o homem, 3 vezes, 3 representa Deus, 666 é o homem se fazendo Deus, um homem se divinizando, um homem divinizando-se a si mesmo. Não é? É curioso a gente lembrar de uma passagem no Antigo Testamento, que diz que Salomão recebia 666 talentos de ouro por ano. Isso era dado a Salomão, 666 talentos de ouro. A gente não sabe muito bem por que essa quantia exata, né? Mas alguns intérpretes dizem que Salomão, por causa da sua sabedoria,
ele chegou a ser, inclusive, divinizado, tido por um semideus. E isso adequa-se à numerologia hebraica, tá certo? Então, é por isso que davam a ele 666 talentos de ouro. Tá certo? Então, o número 666 não era um número completamente desconhecido do judeu, pelo contrário, tá certo? Então, se 666 representa a besta, né? 777 representa Cristo, porque Cristo está acima da besta. É superior à besta, né? E a numerologia desse nome quer dizer isso. Muito provavelmente é uma mensagem que João está transmitindo quando ele diz: e o nome dele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá certo? Então, versículo 17 diz assim: então vi um anjo posto em pé no sol, clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Por quê? Porque as nações estão reunidas, né, no vale do Megido, não é? Har Megido, não é? Har Megido ou Armagedon. Armagedon, tá certo? Que quer dizer o monte do Megido, que é um vale que fica na parte centro-norte de Israel, onde fica o Monte Carmelo. Né? As nações, de acordo com a Bíblia, estarão reunidas ali, né? Estarão para destruir completamente Israel do mapa, e é por isso que o anjo fala simbolicamente às aves: venham comer as carnes do rei, porque Jesus está voltando, e na volta de Cristo, como eu disse, viria o juízo. E muitos vão morrer na ocasião da volta de Cristo. Né? E a Bíblia vai falar sobre isso. Versículo 19, diz assim: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem, veja só, viu? Contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Ou seja, os exércitos da terra, né, começaram a armar-se contra o exército celestial. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E a gente fica sabendo aí, então, que, ao que tudo indica, a besta, não é, e o falso profeta, eles são duas pessoas. Veja, a forma como ele escreve não é somente um sistema, mas são duas pessoas realmente. Tá certo? Pela forma como está escrito aí. Né? Versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Né? Aí tem o capítulo 20. Então vim descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Pronto.
como o Apocalipse ele tem uma mensagem não linear, muitos têm interpretado esse milênio de várias maneiras. Não há uma interpretação uníssona em relação ao milênio. Então, o que é que existe hoje? Existe o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo. Né? O amilenismo sustenta que não existe milênio por vir. O amilenismo é uma metáfora, para essa linha de interpretação, é uma metáfora. É a era atual da igreja. É por isso que tem esse nome. Não milenismo. Não milênio. O milenismo é a época atual. Tá certo? Satanás não está solto, ele está preso. A sua esfera de influência é limitada. Tá certo? Nessa corrente, no amilenismo, nós estamos vivendo o período do milênio, que não é exatamente 1000 anos. 1000 anos para o antigo era um tempo assim quase comparado a uma eternidade. Então, eles creem, que quando João disse, e o diabo foi preso por 1000 anos, ele está dando um período de tempo assim, bem longo, indefinido. Pode ser 2000 anos, 3000 anos, não é exatamente 1000 anos. Tá certo? E o esquema é esse. Não é? O esquema é esse. Aqui a era da igreja, não é? E esse período aqui é o milênio. Isso aqui é como se fosse uma cadeirinha representando a volta de Cristo, que vai se dar depois, né? No final desse período agora que nós estamos vivendo, que é o milênio, na visão do amilenista, do amilenismo. E depois nós temos o estado eterno, né? Que é a ressurreição, sobre a qual nós vamos falar posteriormente. Então, o amilenismo, que é uma corrente de interpretação, tá certo? Afirma que nós estamos vivendo agora no período do milênio. Isso é uma corrente de interpretação, certo? O pós-milenismo. Essa corrente é também chamada de... É uma corrente escatológica otimista. Por quê? Porque para o pós-milenismo, não é? Cristo voltará após o milênio somente. Não antes do milênio, após o milênio. Né? A igreja aumentará sua influência e o número. E a sociedade passará a agir mais sobre os princípios de Deus. Essa posição, ela tem perdido, sabe, muitos dos adeptos. Por quê? Porque ela contradiz muito aquilo que a Escritura diz. A Escritura não diz que a sociedade vai melhorar até Cristo voltar. O que a Bíblia descreve é um pouco diferente. A sociedade vai piorar até Cristo voltar, não melhorar. Tá certo? Então, eles creem, os pós-milenistas, que Jesus voltará depois do milênio, tá certo? E que a igreja vai evangelizar o mundo inteiro. Então, eles se detêm em alguns textos muito específicos da Escritura para defender essa posição. Né? Diz mais o quê? Crentes e incrédulos serão ressuscitados, ocorrerá o juízo final, haverá um novo céu e uma nova terra, entraremos então no estado eterno. Então, o pós-milenismo diz que Cristo só voltará depois do milênio. Tá? Essa é a segunda interpretação. E, por fim, o pré-milenismo. Né? O pré-milenismo ele se divide em duas teorias. Veja. A primeira teoria é o pré-milenismo pré-tribulacionista, ou pré-milenismo dispensacionalista. É a mesma coisa. Pré-milenismo pré-tribulacionista. A segunda corrente é o pré-milenismo histórico. Né? Pré-milenismo histórico. Essas são duas correntes diferentes. Tá certo? Pré-milenismo pré-tribulacionista. Por que isso aqui? Né? Por que tem esse nome? Tá certo? Porque eles creem o seguinte, que Jesus vai voltar em dois momentos. Primeiro, o anticristo, quando começar a reinar, a besta, quando surgir do mar, né? Quando o anticristo estiver para governar o mundo, Jesus volta a primeira vez, arrebata a igreja é arrebatada, tá certo?
e passa-se um período que é mais ou menos concorde de 7 anos, que é o chamado período da tribulação. E depois desses 7 anos, Jesus volta definitivamente para instaurar o milênio. Então, basicamente, o pré-milenismo, pré-tribulacionista prega isso. A primeira volta de Cristo, o homem não verá, os homens não verão, ele voltará nas nuvens. Né? E a igreja na terra será arrebatada, tá certo? Passa-se esse período de tribulação, 7 anos, e depois Jesus volta definitivamente. Né? Eles se baseiam, os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, se baseiam em algumas passagens da Bíblia. Uma delas é 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, diz assim, vamos fazer essa leitura juntos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aos que já morreram. Né? Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, isso aí é um texto, tá certo? E quando você observa esse texto, especificamente esse texto, então você não tem como situar essa volta de Cristo. Veja, observe bem. Continuando, né, capítulo 5 diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e aí ele vai continuar. Então, ele diz que virá como um ladrão da noite. Se nós não somos filhos da noite, então esse ladrão não pode me apanhar porque eu sou filho do dia. Né? E aí, como filho do dia, não verei as calamidades da noite. Em suma, é isso. Tá certo? Então, esse pensamento, que é o pré-milenismo, pré-tribulacionista, ele diz que Cristo vai voltar antes da tribulação, para arrebatar a igreja, e antes do milênio. É por isso que é pré-milenismo, antes do milênio e antes da tribulação. Período do governo do anticristo. Tá certo? Cristo retornará ao céu com os crentes arrebatados na terra, seguindo de uma grande tribulação sobre a terra por um período de 7 anos. Em meio ao grande sofrimento haverá também muita evangelização eficaz. É o que pensa essa corrente. Ao final da tribulação, Cristo voltará com os seus santos para reinar sobre a terra por 1000 anos. O esquema é mais ou menos esse aqui. Nós estamos nessa era chamada Era da Igreja, ou dispensação
da igreja. É por isso que o período também é chamado de dispensacionalista. Nós estamos vivendo na dispensação, na influência da igreja. Tá certo? Então, a igreja hoje exerce influência. Tá bom? Depois do período da influência da igreja, veja, Cristo vem e arrebata os seus. Então, a terra fica sem a influência da igreja. A terra fica sem a influência da igreja. Tá certo? Por ficar sem a influência da igreja, ela está sujeita, então, à influência do mal. Tá certo? Então, a lógica que se usa por trás dessa corrente é a seguinte: há algo que impede o surgimento do anticristo, há algo que o impede. E o que é que o impede? A igreja. Quando a igreja não mais existe na terra, aquilo que o impede não vai mais impedi-lo, né? Aquilo que o impedia não vai mais impedi-lo. E o que acontece então? O anticristo reina soberano. Tá certo? Após esse período de tribulação, aqui, há a volta de Cristo, a segunda parte, né? A volta de Cristo, o milênio, e aqui acontece o chamado estado eterno. Tá certo? Sobre o qual nós vamos falar ainda hoje, né? E aqui está um esquemazinho, né, que eu quero que você acompanhe bem. Ninguém sabe, né? Isso aqui é uma hipótese. O Cristo estará arrebatando os seus, tá certo? Eles estarão sumindo, né? Desaparecendo da terra. Não é? A base para isso aqui é justamente 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Né? O que é que acontece aqui? Pré-milenismo, pré-tribulacionista, ainda seguindo a ordem. Né? Aqueles que forem arrebatados, né, eles estarão no céu. Tá certo? Com os santos que já estão lá. Né? Estarão no céu todos os arrebatados e os mortos que já morreram em Cristo. Tá certo? Essa aqui seria a ordem do pré-milenismo, pré-tribulacionista. Enquanto está acontecendo a tribulação na terra, esse pessoal que foi arrebatado e os santos que já estão no céu ficarão no paraíso. Né? É onde acontecerá as bodas do Cordeiro, né, na visão, ou seja, a ceia, né, do Senhor, tá certo? De acordo, por exemplo, com Apocalipse capítulo 19. Abra lá Apocalipse 19, para você ver o que a Bíblia diz. Apocalipse 19, nós já lemos, mas vamos reler. Nós lemos no outro estudo, vamos reler hoje. 19. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Tá certo? E é daquele pessoal que, segundo essa linha, foi arrebatado, agora vai participar das ceias, da ceia, né, das bodas do Cordeiro. Bem, enquanto a igreja foi arrebatada, está no céu, né, e passa-se esse período de 7 anos na terra, acontece a tribulação, com guerras, muitos desastres, catástrofes naturais, que nós já vimos exaustivamente quando estudamos as taças que são derramadas, né, simbolicamente, e as trombetas que são tocadas. E nós vimos que as taças e as trombetas significam a mesma série de juízos na terra. Numa perspectiva terrena, as taças e as trombetas são essas catástrofes que acontecerão nesse período. Né? Aqui, um sinal da volta de Cristo, né? E no final da tribulação, é justamente o período em que Cristo volta com a igreja, com os seus santos, para enfrentar o anticristo e os seus exércitos. E depois chega aí no período efetivamente do milênio,
em que a terra será restaurada. Nós vamos falar um pouco mais do milênio, em que a terra será restaurada. Então, o pré-milenismo, pré-tribulacionista, tem todo esse detalhamento. Ou seja, Jesus volta para arrebatar a igreja, né? Passa-se um período de 7 anos, acontecem as catástrofes nesse período de 7 anos, e ao final dos 7 anos, Jesus volta com os santos para destronar o anticristo e reinar durante 1000 anos. Esse é o pré-milenismo, pré-tribulacionista, tá certo? Depois é o juízo final, né? Por fim, os dois destinos. O pré-milenismo clássico ou histórico, né, que é a outra forma pré-milenista de ver a escatologia, ou seja, os eventos do fim, discorda, em parte, do pré-milenismo dispensacionalista, do pré-milenismo pré-tribulacionista. Discorda desse como? Haverá um arrebatamento da igreja, mas esse arrebatamento não será antes da tribulação, será depois da tribulação. E esse, inclusive, é a posição histórica, porque era a posição defendida pelos pais da igreja, é a posição defendida por muitos teólogos, tá certo? Desde o início da história da igreja. Ou seja, a ideia de que o arrebatamento da igreja vai se dar antes da tribulação é relativamente nova. O arrebatamento não se dá antes da tribulação, até o século XIX. É no século XVIII e XIX, principalmente no século XIX, que a teoria do arrebatamento pré-tribulacional, né, ela ganha força na igreja. Até então, historicamente, a ideia de que a igreja passaria pela tribulação, tá certo? E só seria livre da tribulação no final da mesma. Nós lemos primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, quando Paulo fala da volta de Cristo. O que aconteceu? Como aquelas pessoas, naquela época, eles esperavam a volta de Cristo para qualquer momento, depois que Paulo falou essas palavras, eles deixaram de trabalhar, deixaram de produzir, deixaram suas atividades, os tessalonicenses, e começaram a esperar a volta de Cristo para qualquer momento. Paulo, então, sente a necessidade de explicar melhor a volta de Jesus. E é por isso que ele escreve 2 aos Tessalonicenses, que é o que nós vamos ler agora. Abra lá em 2 aos Tessalonicenses, que são cartas que têm um teor apocalíptico, ou seja, falam da volta de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso